quadrinho mais vendido de todos os tempos é o X-Men número 1 de 1991, que vendeu ali em torno de 7 milhões de cópias. A publicação de quadrinho mais vendida é a revista do Superman, que vendeu aí em torno de 600 milhões de cópias. Don Quixote, que é o livro mais vendido de todos os tempos, especula-se que tenha sido vendido perto de 500 milhões de cópias. E até a Bíblia tem uma estimativa aí de que tenha sido vendida 7 bilhões de cópias. Mas o quadrinho que a gente vai falar hoje vendeu mais do que todos eles. É isso aí, hoje a gente vai falar da Weekly Jump. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro do Futuro e eu vim aqui dar um recadinho antes da gente começar o vídeo, certo? Durante o vídeo vocês vão perceber que os números que eu falo e os que aparecem na tela são um pouco diferentes. Que isso, Pedro? Mas você é burro? Sim, mas eu vou explicar o que aconteceu. Para escrever o roteiro, eu fiz uma extensa e profunda pesquisa. Nessa pesquisa eu vi que cada site dava um número diferente. Todas meio próximas, mas sempre diferentes. Então eu encontrei um site que compilava todos os dados que eu ia utilizar nesse roteiro. E aí eu usei ele, porque aí a bibliografia ficaria mais fácil, né, no final do vídeo. Aí, de quando eu escrevi o roteiro até eu gravar e editar, terminar de editar e postar, algumas semanas passaram aí. E aí, durante a edição, eu resolvi colocar um print do site com os dados que eu tava falando pra ilustrar um pouco, né? E aí, adivinha o que aconteceu? Eu não achei o site que eu usei na minha extensa e profunda pesquisa. E aí, eu também não achei outros sites que mostravam o mesmo número que eu usei na minha profunda e extensa pesquisa. Então, eu tive que pegar as imagens de outros sites, peguei até do Google. Então a maioria dos números que eu usei no vídeo vão ser diferentes do que vão aparecer na tela. Mas, como na maioria dos casos é especulação, né? Eu falo muito de especulação de número de vendas, não tenho o número exato. Eu não vejo tanto problema do número não estar tão igual assim. Eles são números próximos, mas não são exatamente os que eu tô falando. E também eu não vou poder colocar, né, o link do site que eu usei no final. Por conta disso, então, eu resolvi fazer igual o maninho lá, que eu acho que é gênio. Fonte: não foi preciso. E aí eu não vou pôr nenhum link, nada aí. Quem quiser, procura no Google aí quantas edições foi vendida, seja lá do que você quiser saber. Beleza? Então esse é o recadinho, bora pro vídeo, tamo junto. Vou colocar 2 pontos aqui antes de começar a falar da revista. Primeiro que enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu demorei coisa de 1 mês pra escrever esse roteiro, eu sou péssimo nisso. O Pipoca Nankin lançou um vídeo de 1 hora falando sobre Dragon Ball. E cerca de metade desse vídeo, 20, 30 minutos aí desse vídeo, eles falam bastante sobre a época da publicação de Dragon Ball na Weekly Jump. Então, bastante informação que eles deram lá vai acabar confrontando com as que eu dou aqui. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a Weekly Jump, aconselho ir lá e assistir o vídeo deles, que ficou bem interessante também, tem bastante informação sobre a revista, apesar de ser mais focado em Dragon Ball. Aqui eu quero focar mais nas vendas. E o outro ponto que tem que falar antes de seguir é, se você quiser saber mais ainda sobre a revista, mais detalhes, uma recomendação que não pode faltar é o anime mangá Bakuman, que foi escrito pela mesma dupla que fez Death Note, que é o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata. Esse mangá, esse anime mostra detalhe por detalhe de como funciona a Jump, de como funciona a enquete da Jump, como eles analisam os dados que eles obtêm com as respostas às enquetes, como o autor lida com os resultados. Não, isso dando um exemplo, não só como resultado da enquete, mas como são escolhidos os mangás que vão ser publicados, como são escolhidos os mangás que vão continuar, como funcionam as premiações, como funciona o trabalho do editor, dos autores, dos assistentes. Então é um anime de comédia romântica que eu gosto particularmente, mas o principal dele, o mais interessante, é que ele mostra como funciona a Jump por dentro. Isso é muito legal. E se você vê algumas imagens do estúdio por dentro, né, e você vê como é no anime, no mangá, é exatamente. Então, apesar de todos os personagens serem ficcionais, tem muitas situações que aconteceram de verdade dentro do anime que eles retratam, provavelmente de forma mais cômica, romanceada, mas ainda assim é um baita de um documentário sobre a Weekly Jump. Então fica a recomendação. Então vamos começar pela publicação da Jump. Em 1968, 2 revistas dominavam o mercado de mangás do Japão. Era a Weekly Shonen Magazine e a Weekly Shonen Sunday. As duas estão em publicação até hoje, tá? Em 68 surge, 1º de agosto, a Shonen Jump.
Ela nasce como uma revista quinzenal e depois de um ano de publicação ela se torna semanal também. Esse ano, 2023, a Shonen Jump está completando 55 anos de publicação. Um dos motivos para esse vídeo é essa edição aqui. É a edição comemorativa de 55 anos, né? Todas as publicações de 2023, elas têm esse selo de 55 anos. Deixa eu mostrar aqui. Elas têm esse selinho, por exemplo, né? Todas têm esse selinho, todas têm capas remetendo aos 55 anos de Jump, mas essa edição aqui é a que saiu na semana de 1º de agosto, por isso que é a edição de aniversário de 55 anos da Jump, a Shonen Jump, para ser mais exato. E aí, vou falar um pouquinho do formato da revista, né? Essa revista, como ela funciona? Ela é uma antologia. Então, são em torno de 20 publicações, né, que tem nela. As mais famosas hoje são One Piece, Jujutsu Kaisen e Boku no Hero Academia. Toda semana é lançado um capítulo desses mangás, né? E aí, depois de 2-3 meses, é lançado um compilado de cada mangá. Esse aqui, por exemplo, é um compilado de One Piece que nós chamamos de Tankobon, né? Tankobon também, tanto faz. Se eu posso fazer um vídeo mais pra frente, mas o H se tornar B ou P aqui no Japão faz sentido, tá? Por isso que falam Nihon ou Nippon, é a mesma coisa. Então, Tankobon, Tankobon, tanto faz a forma que é falada. Então, isso aqui é um compiladinho, ele tem em torno de 10 capítulos compilados, capítulos que são lançados na Jump. Esses 20 títulos, mais ou menos, que são lançados, toda semana, é criado um ranking, deixa eu pegar aqui, de acordo com esse maninho aqui, ó. Toda a revista Jump vem com isso aqui. Isso aqui é a famosa enquete da Jump. Essa enquete eles utilizam para definir a posição de cada mangá. Qual é o mais popular, qual é o menos popular. E com base nisso eles decidem quais vão continuar sendo publicados, quais vão ser cancelados. Mais detalhes sobre isso, vai assistir Bakuman que eles esmiuçam em detalhes como funciona a enquete. A Shueisha também tem o selo Jump Comics, que é esse selo JC aqui, que é o selo que eles usam para publicar esses encadernadozinhos, né? Então a Jump Comics vai nascer da Weekly Jump. Acho interessante falar das premiações criadas pela Shueisha, né? Seria mais ou menos como o Eisner é nos Estados Unidos, né? Então o prêmio Tezuka, inspirado no Osamu Tezuka, né? Deus do mangá no Japão, ele premia o melhor mangá lançado ali no ano. Na verdade, ele é um pouco diferente do Eisner. Enfim, o Eisner eu confundi que eu não escrevi isso direito na pauta, mas o Eisner, ele é baseado no que foi publicado naquele ano, né? Então ele premia os melhores quadrinhos do ano. Enquanto o Tezuka, ele é feito através de inscrição. Então você escreve, desenha a sua história e envia para a Shueisha para eles avaliarem, e aí vai sair o prêmio Tezuka. Então são histórias que nem foram publicadas ainda. E existe o prêmio Akatsuka também, que é voltado para mangás de comédia. Basicamente a mesma coisa que o prêmio Tezuka, mas voltado somente para mangás de comédia. E recentemente também é bem interessante que fora do Japão, a Shueisha criou a Manga Plus, que é um site onde você pode ler os mangás da Jump semanalmente, de graça, ao redor do mundo todo. Tem várias línguas, eu acho que inclusive em português sai lá traduzido, por exemplo, o capítulo da semana de One Piece que tá saindo. Sai lá, não são todos os mangás que estão dentro da Jump que saem lá no site, mas tem bastante publicações lá, é bem interessante. Aqui do Japão eu não tenho acesso, tem que comprar a revista para ler. Não sei que eu recorra a modos escusos, enfim. A série mais longa da Jump é a Kotikame, que foi publicada durante 40 anos dentro da revista. Eu vou ter que ler o nome completo aqui para falar para vocês, porque é Kotira Katsushikaku Kameari Koen Mae Hashutsujo. Hashutsujo. Difícil a palavra. Mas todo mundo chama de Kotikame, né? Por que será? Não consigo imaginar o porquê. E ela foi publicada de 1976 a 2016 dentro da Jump. Essa foi a série mais longa dentro da Jump até hoje, até agora. Espero que One Piece não ultrapasse esse recorde. Enfim, algumas séries atuais, eu já falei, né, de One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, mas tem o Hunter x Hunter também, que no momento tá em hiato, por conta da saúde do Togashi, e o Black Clover também é publicado na Jump. A Jump, ela tem vários derivados dela. Por exemplo, essa aqui, ó, que é a V-Jump, que é uma revista menorzinha, né, mas ela tem uma qualidade um pouco melhor do que a Jump normal. Ela tem menos histórias, ela é mais cara, mas ela vem com vários brindes que eu
fazer um unboxing disso nos shorts aqui do YouTube, caso vocês queiram ver desses cards. E aí algumas publicações aqui da V-Jump são, por exemplo, Dragon Ball Super, que tá passando aí a parte do filme Super Hero, um monte de coisa, mas o mais legal é que vem um monte de card. Tem card do card game de Dragon Ball, tem card do card game de Yu-Gi-Oh!, tem card do... como é que chama? Union Arena, que é o da própria Jump. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui. E aí, eu queria comentar um pouco sobre uma lenda que existe. Não é bem uma lenda, né? Porque em partes é verdade. Que é a questão de encontrar Jump no lixo aqui. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Muito se fala sobre no metrô você encontra Jumps largada lá porque o pessoal lê e deixa lá para outras pessoas lerem. Não é isso, tá? O que acontece aqui? Como é que a gente encontra muita Jump no lixo aqui? A Jump não é uma revista colecionável, tá? Ela é muito grande. Ela tem muita história, metade das histórias são ruins, sabe? Então pensa, você que é um fã de One Piece e aí você quer comprar a Jump por causa de One Piece. E aí eu vou mostrar isso aqui, ó. Isso aqui eu não consigo nem pegar com uma mão só. Isso aqui são 4 Jumps, ó. Não dá pra levantar com uma mão só. São 4 edições da Jump. Isso aqui tem o equivalente a 3 capítulos de One Piece, porque a edição 35 aqui não teve One Piece. O Oda tirou uma folguinha nessa semana. Então, esse tijolo aqui que não dá pra levantar com uma mão tem o equivalente a 3 capítulos de One Piece, certo? Isso aqui tem o equivalente a 10 capítulos de One Piece. Então, assim... você gosta de One Piece, você gosta de My Hero Academia, você gosta de Jujutsu Kaisen, compra um encadernadinho. Esse aqui é super colecionável, ó, capa bonita, exclusiva de One Piece. Papel em qualidade melhor, impressão em qualidade melhor, revisão, né? Então alguns erros que acabam saindo na Jump são corrigidos para a edição definitiva aqui. Isso aqui é o mangá colecionável no Japão. Inclusive o Japão tem um problema sério de espaço, então não é muito fácil você colecionar tijolos que nem a Jump. Tem colecionador de Jump? Provavelmente deve ter algum colecionador de Jump, mas não é algo comum, porque são 55 anos de edição. Inclusive, a numeração da Jump, né? Algo interessante de falar. Por exemplo, essa aqui é a edição 33. Ué, mas tá 55 anos no ar e só tem 33 edições? Não. Essa aqui é a edição 33 de 2023. Todo final de ano, eles zeram a numeração e começam do 1 de novo a partir de janeiro. Então a Jump não é um quadrinho muito colecionável. Pessoas compram realmente para ler as novidades, para conhecer mangás novos, para acompanhar o mangá que ela gosta atualmente. E aí o pessoal joga fora depois de acumular alguns números, ou geralmente no fim do ano, né? Termina o ano, joga fora. E aqui no Japão existe o dia certo para você jogar o lixo, né? Então, por exemplo, quarta-feira é o dia de jogar papel no lixo. Então, se você for na quarta-feira lá no lixo, é bem provável que você encontre uma pilha de Jump que alguém tá jogando fora, para parar de ocupar espaço em casa. Então é isso, né? Não é que você encontra no lixo porque as pessoas deixaram lá, é porque isso aqui não é um quadrinho colecionável. Você tem de repente uma edição específica, por exemplo, eu sou muito fã do Zoro, então eu quero ter a Jump da primeira aparição do Zoro. E aí você guarda isso, é uma coisa, mas você guardar todas as edições, pensa, One Piece tem quase 1.100 capítulos, você teria que ter 1.100 tijolos desse aqui na sua casa, então não é algo prático. Enfim, então você encontra sim Jump na rua, Jump no lixo, né? No dia de jogar papel no lixo. Inclusive, assim, eu não tenho visto muito lixo, assim, porque aqui na região que eu moro, eles têm alguns pontos específicos onde você joga lixo. Então, no dia de jogar lixo, a galera leva o lixo em tal lugar. Além de que eu também não sei exatamente o dia de jogar cada lixo específico, porque a lixeira do meu prédio, aqui onde eu moro, ela é diferente da cidade. Geralmente, cada cidade tem o seu calendário de lixo. E outro ponto que colabora com isso é que aqui perto de casa tem um lugar que você, por exemplo, para papel e garrafa PET, tem um lixo lá que é 24 horas. Qualquer momento que você for lá, você pode jogar papel ou garrafa PET. Então, a galera não precisa ficar separando para levar no lixo
no dia certo. Mas assim, já vi muita pilha de Jump por aí na rua, tinha vontade de pegar até eu entender essa questão de não vale a pena, isso aqui é tão baratinho, cara, porque a questão colecionável do mangá no Japão, ela também é muito diferente, então... Porque se você quiser comprar um volume 1 do Homem-Aranha, um volume 1 do Superman, você vai pagar milhões de dólares, né? Mas se você quiser comprar o número 1 do One Piece, você vai pagar perto de $1. Aqui, ó, eu comprei essa edição aqui, que é o Kanzenban de Dragon Ball, recentemente. Nossa, deve ter sido uma fortuna. No Brasil é R$90 um desse. 110 ienes. Dá menos de $1. Então, dificilmente as coisas... Os mangás, né? Tô falando de mangá. Agora, se você quiser um bonequinho do Goku específico de uma coleção antiga e tal, você vai pagar uma grana. Mas o mangá em si, ele não é uma coisa que fica mais cara com o tempo. Inclusive, fica mais barato, porque da outra vez que eu vim no Japão, eu comprei esse mesmo mangá do Dragon Ball e paguei bem mais caro nele. Então... o mangá não é um item que fica... Devem ter mangás raros que acabam ficando mais caro e tal, mas é exceção. É exceção. O normal aqui é os mangás não ficarem mais caros. Então não tem por que eu colecionar esse trambolho. Se eu posso pegar, se eu for hoje lá na loja de mangás usados, eu consigo pegar um mangá super antigo, em bom estado, super barato, sabe? E aí vamos chegar no ponto que eu queria falar, principal desse vídeo, que são as vendas. Por que que a Jump é a publicação mais vendida de todos os tempos na humanidade? Eu acho que dá pra martelar isso aí, mas eu vou chegar lá aos poucos. Primeiro eu quero falar alguns números aqui. E agora vai ficar cheio de número na tela aí. Vamos lá, ó. Primeiro eu vou começar pelas publicações mais vendidas da história, tá? Quando se fala de quadrinho, a gente tem o Superman com uma estimativa de 600 milhões de quadrinhos vendidos e o Batman com uma estimativa de 500 milhões de quadrinhos vendidos. Essa é uma questão importante nesse ponto do vídeo. É uma estimativa. Eles não têm ideia de quanto realmente vendeu, porque Superman vende ao redor do mundo, contando tudo que já foi vendido ao redor do mundo de quadrinhos do Superman, estima-se que seja perto de 600 milhões de quadrinhos. Eu vi lá também que, por exemplo, a Bíblia estima-se que seja algo em torno de 7 bilhões de vendas, mas não tem como dizer ao certo quantas bíblias foram vendidas. Diversas editoras lançam desde sempre, então não tem como saber ao certo quantos foram vendidos. E aí as 3 publicações mais vendidas falam que seriam a Bíblia, o Alcorão e o Livro Vermelho, que é os ensinamentos do Mao Tse Tung, que teriam vendido bilhões de edições cada, mas não se sabe ao certo porque não tem como calcular isso. E aí o livro mais vendido de todos os tempos, né, excluindo esses 3 que eu citei agora, seria o Don Quixote, que aí é mais fácil ter uma estimativa mais precisa, que vendeu 500 milhões, né, uma estimativa, né, 500 milhões de cópias. E assim, Don Quixote é um livro que tá aí há quase 400 anos, desde 1612, mas ok. Isso falando de publicações, né, mais vendidas. Agora vamos especificamente em quadrinhos. A gente chega, como eu citei lá na frente, o quadrinho mais vendido de todos os tempos, o volume único, fechado, foi X-Men 1 de 1991, que vendeu em torno de 7 milhões de cópias. E aí tem acho que quase um top 10 aqui, eu peguei algumas publicações, ó, que aí a segunda publicação mais vendida foi X-Force de 1992, que vendeu em torno de 5 milhões de cópias. Isso é importante falar que esses quadrinhos venderam muito, mas é uma época também em que estava acontecendo o que a gente chama de bolha dos quadrinhos, né? Que após o próximo quadrinho que eu vou falar, que é o Superman 75, de 1987, que vendeu em torno de 3 milhões de cópias, que é o quadrinho da morte do Superman. Quando a morte do Superman vende 3 milhões de cópias, a indústria dos quadrinhos olha para isso e fala assim, olha só, achamos um negócio aqui. E começa-se a fazer vários eventos. A gente vai ter, por conta disso, a queda do Batman, né? A queda do Cavaleiro das Trevas. Acho que é esse o nome da história, né? A gente vai ter a saga do clone do Homem-Aranha. A gente vai ter diversas revistas sendo resetadas de volta pro número 1, que é o caso do Homem-Aranha, que foi resetado pro número 1 em 1990 e vendeu aí em torno de 2 milhões e meio de cópias, que foi quando o Todd McFarlane
assume a revista, né? E aí nós temos em 92 o Spawn, já que vendeu 1,7 milhões. Então, todas que vêm depois da do Superman é por causa desse boom dos quadrinhos que teve nos anos 90, que comprava-se um monte de quadrinhos esperando que eles iam valorizar muito. E no fim a gente acaba tendo quando essa bolha estoura e a Marvel quase vai à falência, né? Não sei se chegou a falir ou se quase falhou, mas por conta disso. Então, assim, o top 10 de quadrinhos mais vendidos, nem todos venderam mais de 1 milhão de cópias. Então a gente tem o Quarteto Fantástico 60 de 98, vendeu 700 mil. Amazing Spider-Man número 1 de 2014 vendeu 500 mil. Amazing Spider-Man 583 de 2009 vendeu 500 mil, que é a que tem o Obama na capa. Eu acho que a mais interessante ainda seria The Walking Dead 100. Que não é evento, não é nada, é no meio do quadrinho, que é o quadrinho fatídico quando o Negan mata uma pessoa lá em The Walking Dead, mas que vem de 2003, né? Mas que vendeu 384 mil cópias. Então, estamos falando assim do top 10 de quadrinhos mais vendidos e metade deles só vendeu mais de 1 milhão de cópias. Das publicações mais vendidas, Superman 600 milhões... Tudo especulação, ninguém sabe ao certo quanto foi vendido. E por que eu tô batendo tanto nessa questão de ser uma estimativa e não saber exatamente quanto foi vendido? Na Jump, nós sabemos exatamente quantas Jumps foram vendidas. Isso é importante. Nós temos os números exatos de quantas Jumps foram vendidas, de quanto eles lucraram nesse processo. Lucraram não, mas faturaram, né? E agora a gente vai entrar nos números da Jump. Então vamos lá. A Jump, eu vou começar falando sobre os números da Jump hoje, que é o menor número de vendas da Jump de todos os tempos, que tem vendido em torno, uma tiragem em torno de 1.300.000 cópias por semana. Lembrando que é a Weekly Jump, então ela é semanal, diferente, por exemplo, dos quadrinhos americanos que são mensais. Então o X-Men número 1 de 91 conseguiu vender 7 milhões de cópias na edição número 1, sim, a Jump vende 1.300.000 cópias 30 anos depois, mas semanalmente ela vende 1.300.000 cópias. Então, essa é a diferença da Jump. E esse número vai ficar mais bizarro ainda. Em 1995, a gente tem o ano em que mais foram vendidas Jump. Era a época em que nós tínhamos Dragon Ball, que é o auge de Dragon Ball, o final de Dragon Ball, inclusive. E junto de outros, né, com o Slam Dunk, acho que o Hakusho já tinha começado na época. Mas o principal carro-chefe da Jump naquela época foi Dragon Ball, que foi a época que mais foram vendidas Jumps durante a publicação de Dragon Ball. Foi o maior fenômeno da história da Jump, que a Jump alcançou o número de 6 milhões e meio de cópias vendidas. Essa era a tiragem da Jump na época. Tem uma estimativa aí de que 18 milhões de pessoas liam a Jump semanalmente. Que é aquela coisa, acho que se fazia com um podcast antigamente também. Alguém baixa o podcast, 3 pessoas ouvem. Então eles pegavam o número do podcast que foi baixado e triplicavam. A Jump fazia a mesma coisa. Então 6 milhões e meio ali de pessoas compravam a Jump. E aí eles contabilizam que provavelmente 18 milhões de pessoas liam a Jump naquela época. Então, o número que eu quero fazer aqui é, se você pensar em 6 milhões, vamos arredondar para baixo, 6 milhões de pessoas comprando a Jump semanalmente, isso dá 24 milhões de revistas mensais. É absurdo, absurdo demais. 24 milhões de revistas mensalmente vendidas. 6 milhões e meio por semana. Esse é o número do Jump no seu auge. Hoje é 1,3 milhões. Que revista vende perto de 1 milhão? Hoje, a Marvel, no auge dela, sonhava em bater 1 milhão de cópias vendidas com os títulos dela. No auge dos anos 90. Então, hoje, 30 anos depois, em 2023, está vendendo mais de 1 milhão de cópias por semana. Por semana. Não estou falando por mês. Por mês, dá 5 milhões de cópias. Então, por mais que muito se fala da queda da Jump, ainda é absurdo o número dela. E aí nós chegamos ao fatídico número de mais de 7 bilhões de revistas vendidas na história, nesses 55 anos de história. Então, assim, quando eu falei da Bíblia, que estima-se que foram vendidos mais de 7 bilhões, é uma estimativa, não tem como a gente saber. Na Jump, nós temos o número exato de mais de 7 bilhões de edições vendidas. Essa é a diferença. Isso eu tô falando só no Japão, né? Porque
A Jump só corre no Japão, não tem lá fora. Tem lá fora outras versões e tal. Essa edição, exatamente como ela tá aqui, ela é vendida somente dentro do Japão. Fora do Japão são vendidas versões da Jump, né? Não exatamente essa revista. Eu não sei nem se sai com as edições atuais que tá sendo publicada aqui. Isso é muito louco, cara. 7 bilhões de quadrinhos vendidos em 55 anos. Isso é muito foda. Dito isso, sobre a queda da Jump, existe a especulação de que 18 milhões de pessoas liam a Jump na época do auge dela. Hoje não chega nem perto disso, com certeza, porém, a gente tem um fenômeno diferente hoje. Por quê? Por conta da internet. Então nós temos, como eu falei mais cedo, a Manga Plus, que vai publicar diversos outros mangás que estão dentro da Jump pro resto do mundo, né? E não só isso, né? A gente ainda não tem como contabilizar a questão da pirataria. Assim, eu chutaria que mais de 18 milhões de pessoas no planeta leem One Piece toda semana. A questão é que eles não compram a Jump, né? E também eles não devem ler os outros mangás que tem dentro da Jump, devem ler só One Piece. Mas eu chuto que seriam muito mais de 18 milhões de pessoas. Não tem como fazer nenhuma estimativa disso, mas eu acredito que muito mais que 18 milhões de pessoas leiam One Piece toda semana. Mas aí vozes da minha cabeça. Não tenho padrão nenhum pra poder bater o martelo sobre isso. E aí galera, Pedro do Futuro 2 aqui. Eu tive que gravar esse sinal porque enquanto eu editava o vídeo, eu percebi que eu fui um pouco desonesto. Quando eu vi o número de vendas da Jump desde os anos 60, eu fiquei tão impressionado que eu quis fazer um vídeo mostrando que a Jump era a publicação mais vendida do planeta. Essa era a conclusão que ia chegar no vídeo agora. E aí pra comprovar isso, eu fiz uma pesquisa só dos dados que acabavam corroborando pra isso, né? Assim, não foi desonestidade, foi ignorância. Pesquisei alguns dados, bateu com o que eu achei que ia bater e eu esqueci de pesquisar alguns outros dados. Então a minha extensa e profunda pesquisa, ela foi focada em quadrinhos e livros, né? Eu acabei deixando de lado algumas outras publicações, tipo jornal, livro, jornal, revista. Então, só para não propagar tanta desinformação, eu fiz outra extensa e profunda pesquisa para não passar por cima desses detalhes, né? Eu não consegui encontrar os números tão próximos como nos casos que estão no resto do vídeo, mas dá para ter uma boa noção, tá? Então vamos lá, ó. De revista, tem a revista de maior circulação do planeta é a revista Sentinela, que ela é, se não me engano, os Testemunhos de Jeová, né? Ela é uma revista religiosa, de cunho religioso, né? A revista não tem religião, quem produz que tem. Ela tem a circulação bimestral, é traduzida para mais de 300 idiomas e é distribuída desde 1800 e tralalá. E aí ela tem uma tiragem de mais de 100 milhões, ou quase 100 milhões de cópias a cada 2 meses. Então, assim, provavelmente ela já passou 7 bilhões de cópias distribuídas. Eu também não sei, eu não encontrei nenhuma informação se ela é vendida ou se ela é distribuída. Se ela é só distribuída, então não conta pra pesquisa. Mas como eu não encontrei essa informação, mas assim, provavelmente vai ter outras revistas aí mais famosas que circulam mundialmente que ultrapassou esse número. E aí, no caso de jornal, eu encontrei a tiragem da Folha de São Paulo no final de 2021, que ela mais de 350 mil exemplares diários. Sim, por dia, 350 mil exemplares diários em 2021. Então, assim, é um jornal que circula só em São Paulo. Então, com certeza, ele já deve ter ultrapassado 7 bilhões, porque questão de tempo, né? Mas tô falando de um jornal da região de São Paulo. Imagina um jornal inglês, americano, que deve rodar por muito mais lugares, né? E aí deve ter uma tiragem diária muito maior. Então, isso com certeza ultrapassaria os 7 bilhões. E aí, para fechar essa extensa e profunda pesquisa, peguei outro exemplo que é o Turma da Mônica, que segundo a própria Maurício de Souza Produções, né, no Twitter, elas soltaram no Twitter, desde os anos 60 foram vendidos mais de 1,2 bilhões de gibis. Então, também não passa. E aí, eu não consegui encontrar números tal de outras publicações mais populares, né? Por exemplo, sei lá, um Snoopy da vida. Mas é porque esses quadrinhos também saem tirinhas, né? Calvin Haroldo é outro exemplo, mas é que saem tirinhas, às vezes em jornal, e não num formato de revista ou de livro, né? Então, assim, é muito volátil. Não tem muito uma informação
concisa, precisa, mas eu precisava fazer essa pesquisa porque a que eu fiz pro vídeo, né, eu fiz meio que emocionada e foi muito rasa, muito sem pensar em todo tipo de publicação. Dito isso, jornais e revistas facilmente devem ultrapassar a triagem da Jump e destrói essa minha tese de que ela seria a publicação mais vendida do planeta. E aí, o título desse vídeo ia ser o Weekly Shonen Jump, a publicação mais vendida do planeta. Mas, por conta disso, eu vou ter que ser mais específico. E o correto seria Weekly Shonen Jump, a revista de antologia de quadrinhos japoneses semanal publicada de segunda-feira no Japão mais vendida do planeta. Assim, dessa forma, eu garanto que é a revista mais vendida do planeta, nesse contexto, nesse nicho. Com certeza é a mais vendida do planeta. Então, eu vou deixar o título, vou dar uma resumida, né? Então eu vou deixar só como a revista em quadrinhos mais vendida do planeta, tá? Tô fazendo esse trecho aqui só pra me justificar, pra dizer que não é fake news esse vídeo, né? Tem toda uma extensa e profunda pesquisa. E aí eu tô justificando aqui porque no começo, uma gravação original, o meu objetivo era cravar que a Jump era a publicação já criada mais vendida da história da humanidade e por um lapso de ignorância. Lapso. Até parece que foi um lapso, né? Teve sempre lá. Mas por ignorância eu não pesquisei direito e a pesquisa que eu fiz confirmava essa minha tese, mas que pensando por 5 minutos, na verdade bem mais de 5 minutos, porque eu demorei bastante pra entre a gravação e a edição desse vídeo, me toquei de que não era a publicação mais vendida do planeta Terra, porque eu deixei de fora muita coisa nessa pesquisa, inclusive revistas, né? Jump é uma revista e eu não pesquisei sobre revistas. E aí eu não consegui encontrar exatamente números para confirmar de que ela não é a revista mais vendida do planeta, mas com certeza tem outras revistas aí com uma popularidade maior, com uma tiragem maior, mas que eu não encontrei também e sabe como é, né? Fonte: não foi preciso. Eu queria só confirmar um dado, não queria fazer uma tese de mestrado, então eu não fui tão longe, mas dá pra dizer que vai ter outras revistas assim com a tiragem maior que ela, beleza? Então eu fiz esse trechinho aqui só pra não ser tão desonesto. E aí, por que diabos esse vídeo, né? Eu queria muito fazer um vídeo por conta dos 55 anos da Jump, né? Então esse vídeo vai ficar como essa homenagem. E pra anunciar o lançamento da minha série, que eu tô lançando também aqui no YouTube. Que já lancei, na verdade, né? Porque esse vídeo é velho. Pra ter noção, antes do lançamento dos outros vídeos falando sobre a Jump que eu tenho no Shorts, eu já tinha gravado esse aqui. Então faz tempo já que eu gravei, porque já saíram várias. Mas é isso, certo? Então fica aí com o finalzinho do outro vídeo falando um pouquinho sobre esse projeto e sobre o meu canal. É isso. Fui. Desde que eu cheguei no Japão, eu tava pensando o que eu ia fazer com esse canal, se eu ia ficar fazendo videozinho dando volta, mostrando o que eu tô comendo. E eu achei que tem tanta gente fazendo isso, eu queria fazer um pouco diferente, além de trazer um pouco mais do mundo nerdola que eu gosto tanto. E eu cheguei nessa conclusão que eu quero fazer alguns vídeos, esses ensaios, misturando um pouco de cotidiano aqui do Japão, com curiosidades e minha opinião, além de misturar com nerdolices para vídeos mais longos. E nos meus shorts e no meu TikTok eu vou trazendo a parte mais, digamos assim, fútil, que é basicamente mostrando as tranqueiradas que eu vou comprando aqui no Japão. Então espero que vocês tenham gostado. Sigam aí para saber quando tem novidade. Eu já tenho um monte de vídeo planejado para gravar. Essa semana tô de folga, que é feriado aqui no Japão, então pretendo gravar bastante agora. Quando tá trabalhando é meio complicado para ter um tempo para gravar, mas espero que vocês tenham gostado e voltem para os próximos vídeos. Segue aí, deixa o like e comenta aí. Muito obrigado, gente. Valeu por você que chegou até aqui e até a próxima.